1 aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler o capítulo inteiro. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece,
todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E há uns, pois Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém? Glória a Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos e te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Orienta-nos, Senhor, em o nome de Jesus. Fala conosco, nós precisamos de ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Nós estamos aqui em uma sessão da Epístola aos Coríntios que fala sobre o culto público. E ela começa lá em 1 Coríntios, capítulo 11, falando da ceia do Senhor. E aqui, a partir do capítulo 12 até o 14, nós temos um trecho que é chamado de a menção completa dos dons. Esse trecho é chamado de a menção completa dos dons, não porque ele contenha tudo sobre os dons, mas porque é a maior porção da palavra que vai falar sobre os dons. Pastor Maquil já abriu para nós o texto de 1 Coríntios 14, essa manhã, sobre o exercício dos dons. E hoje, então, agora à noite, vamos falar sobre o capítulo 12, pensando mais propriamente sobre a natureza e o propósito desses dons, pensando sobretudo que nós somos o corpo de Cristo. Amém? Esse texto, para mim, tem uma relevância muito grande, porque quando me converti, aos meus 12 anos de idade, e comecei a congregar, a primeira palavra que eu ouvi quando eu comecei a congregar, de um irmão muito querido, que me ajudou muito no início da minha fé, foi tirado aqui de 1 Coríntios 12. E ele me disse assim: Augusto, no corpo de Cristo, todos nós temos uma função. E agora que você faz parte desse corpo, você precisa buscar de Deus a sua função no corpo. Amém? Então, penso eu, é uma boa palavra para o primeiro domingo do mês, onde recebemos membros, e onde nós podemos lembrar também, quando eu vejo pessoas sendo recebidas, pessoas sendo batizadas, eu lembro de quando eu me encontrei com Jesus, eu me lembro dos locais aonde eu congreguei, quando eu fui recebido, e essa palavra me direciona aonde quer que eu vá. Qual é a minha função no corpo? O que o Senhor deseja fazer na minha vida? Amém? Quando nascemos de novo, irmãos, nenhum de nós nasce para o ócio. Nenhum de nós nasce para continuar vivendo para você mesmo. Nós nascemos para agora servirmos para o propósito de Deus. Antes de sermos salvos, diz lá Romanos 3:23, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ah, irmãos, que coisa difícil essa.
Porque nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. O ser humano tem um lugar especial na criação, porque ele manifesta essa glória de Deus como nada na criação pode manifestar. Eu sou veterinário e eu amo os animais, porque eles me falam da glória de Deus. Falei para os juvenis na nossa reunião, eu me sinto presenteado por Deus toda vez que eu vejo um tucano voando. Não é só ver o tucano, é ver ele voando. Porque quando eu vejo um tucano voando, eu penso, a glória aí. Porque um bicho com um bico daquele tamanho, e umas asinhas desse tamanhozinho, é um mistério de Deus aquilo voar. E ele é lindo, não é, irmãos? Amo ficar observando aquilo, é lindo. Sempre menciono a glória de Deus na criação. Ter servido a Deus no Nepal foi um dos maiores privilégios da minha vida. Eu costumo dizer que no avião, a gente, para ver as coisas, olha da janela para baixo. Mas no Nepal, onde estão 8 das maiores montanhas do mundo, inclusive a maior, que é o Monte Everest, nós não olhamos da janela para baixo, você olha na altura da janela e você vê aqueles picos que são de tirar o fôlego. A glória ali. Um país lindo de ver. São coisas assim, de fato, pensa, meu Deus, quão grande o Senhor é. Aqui no Brasil tem coisas grandes também, eu não esqueço um dia, em família, nós viajando pelo litoral brasileiro, estávamos, se não me falha a memória, na Praia das Conchas, no Rio de Janeiro, e nós fomos para uma parte da montanha, e quando vimos aquele mar imenso, Samuel deu um suspiro, como Deus é grande. E eu falei, glória a Deus. Ele viu a grandeza do mar, mas vendo a grandeza do mar, ele suspirou logo, Deus é grande. Porque se ele criou um mar desse tamanho, maior é ele que criou. Irmãos, mas Deus não escolheu habitar no mar, Deus não escolheu habitar nos montes, Deus não escolheu habitar nos tucanos voando, Ele escolheu habitar no homem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para manifestarmos a glória de Deus. Nós representamos Deus nessa terra em autoridade e em caráter. Amém? Já pensou neste privilégio, irmãos, que nós temos? O Senhor se manifesta através da nossa vida. Nós que fomos separados da glória de Deus. Antes de Cristo, por causa do pecado, nada que nós fizéssemos podia glorificar a Deus, porque todas as nossas obras estavam contaminadas pelo nosso pecado. Diz lá em Isaías que as nossas obras de justiça eram como trapos de imundície diante de Deus. Lembrando que trapos de imundície aqui está falando, de fato, de duas coisas. Os trapos que enrolavam as feridas de um leproso. Você não quer receber nada com um trapo desse, né? Alguém trazer uns bolinhos para você, dentro de uma sacolinha, né? Você olha aquilo, tem um cheirinho estranho, o bolinho é bom, mas aqui eu encontrei um leproso aí no caminho, não sabia onde embalar, pedi para ele, desenrola aí suas feridas, que eu vou pôr uns bolinhos aqui dentro, para dar para alguém que eu amo muito. Dá nojo pensar nisso, não é, irmãos? É o que o texto quer mostrar, a sensação de Deus diante daquilo que nós achamos que é a nossa justiça. Tem um segundo, que também é nojento, que eram os trapos usados pelas mulheres para conter o fluxo do ciclo menstrual. Deus me livre, não é, irmãos?
Eu fico imaginando Deus olhando para as nossas obras de justiça e Ele mesmo dizendo, Deus me livre. Quero isso não. É de dar nojo. Assim estávamos nós separados de Deus. Mas Cristo Jesus, naquela cruz, derramou o seu sangue, levou sobre si os nossos pecados e nos salvou e redimiu os nossos pecados. Ele não só nos redimiu e nos salvou da nossa condenação, mas Ele nos restaurou para termos novamente uma vida que pode glorificar a Deus. Aqui em 1 Coríntios, o Espírito Santo de Deus, através da vida de Paulo, expressa essa restauração da seguinte forma: quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que façais, faça tudo para a glória de Deus. Você já parou para meditar nisso? Antes de conhecer a Cristo, minha maior obra de justiça era trapo de imundície. Dava ânsias de vômito, se podemos assim dizer, diante de Deus. Mas agora, até a forma como você come, como você bebe, Deus pode ser glorificado. Na coisa mais básica da sua vida, até como você supre as suas necessidades, Deus será glorificado. Nós nascemos de novo e não vivemos mais para nós mesmos, para o nosso propósito. Nós passamos a viver para o propósito eterno de Deus. E o propósito de Deus é edificar a sua igreja. Amém? Com relação aos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nesses primeiros versos aqui, Paulo está fazendo esse contraste entre a vida que a gente tinha lá no mundo, entre os nossos entendimentos lá no mundo e de como nós experimentamos a Deus. Ele vai dizer no versículo 2, vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos. A ideia de ídolos sem significado, conforme éreis guiados. A amplitude desse éreis guiados é muito grande, porque desde a ideia que os coríntios tinham de cultos, onde as pessoas entravam em transe, perdiam a consciência, e essas manifestações demoníacas aconteciam. Eu não conheço de onde você veio, do que você experimentou antes de conhecer Jesus. Mas as estratégias de Satanás, na nossa idolatria, porque toda pessoa antes de conhecer o Senhor é um idólatra. Se ele não está idolatrando algum ídolo, seja ele externo, seja de madeira, ele está no mínimo sendo idólatra de si mesmo, da sua própria natureza, do seu próprio caráter, da sua justiça própria. E ele está dizendo, esses ídolos não te dão o propósito real de vida. Eles são mudos, eles não têm sentido, eles não te dão significado, eles te afastam do seu propósito. Mas você não vai se relacionar com Deus mais dessa forma. Você agora nasceu de novo e você vai começar a conhecer o que é que significa pertencer ao Deus vivo e a ser útil na sua casa. Amém, irmãos? Lembrando aqui que quando ele fala dessa ignorância, ele está nos lembrando do que ele já diz também lá no capítulo 8, que a ciência, o conhecimento incha, mas o amor edifica.
Ele está nos dizendo que esse conhecimento, e é esse o motivo do capítulo 13, não é simplesmente um conhecimento teórico. E já dentro da arrogância que os coríntios tinham, ele está falando de um conhecimento gerado no amor de Cristo que edifica e que nos liberta da arrogância e da soberba. Amém? Irmãos, aqui nós vemos sinais no culto aos coríntios, que são sinais do que Paulo já estava falando de toda a sua infantilidade desde o capítulo 1. No capítulo 1 ele vai dizer como sejam gregos, sejam judeus, os gregos buscavam sabedoria. E os judeus buscavam sinais. Mas ele diz, eu não vim trazer nem sabedoria humana, nem manifestar sinais, eu vim pregar a palavra da cruz, que é loucura para os gregos, e ela é escândalo para os judeus, mas ela é a sabedoria de Deus. Irmãos, nós precisamos enxergar claramente essas dificuldades dos coríntios. Haviam divisões na igreja, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, outros dizendo até, eu sou de Cristo. Havia culto de personalidades. Mas, irmãos, quando alguém dizia, na verdade, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, ele não estava dizendo, Paulo é o melhor, Pedro é o melhor, ele estava dizendo assim, eu sou melhor que você porque eu sou do grupo de Paulo. O outro diz, não, eu sou melhor do que você porque eu sou do grupo de Pedro. E era uma forma de buscar se levantar sobre o outro e de estar acima do outro, Em vez de dizer claramente eu sou melhor do que você, usava o outro de desculpa para a sua própria soberba. Mas olha a humildade de Paulo, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. De forma que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então ele tira isso de olhar as pessoas para olhar o que Deus está fazendo. E da mesma forma, irmãos, ele está aplicando isso aqui no culto e no serviço, nos relacionamentos da igreja. Sim, os dons que Deus nos dá, irmãos, não são dons para exibicionismo. Não é para a gente se sentir melhor do que o outro, maior do que o outro, para dizer, olha como eu sou bom. Não, é para que Deus faça a sua obra. Tudo vem de Deus. Ele vai nos dizer aqui no versículo 4, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Irmãos, existe uma característica maravilhosa da graça de Deus. Deus mostra a sua graça porque Ele é gracioso. Mas a graça de Deus nos leva a darmos ações de graças. E dar ação de graças, irmãos, fala de responsabilidade. A graça de Deus nos torna responsáveis. Ele está dizendo, olha, Deus te deu dons. Agora, esses dons não são para você se envaidecer. Quem mais tem, a quem mais foi dado, mais lhe será cobrado. Você tem obrigações diante de Deus. Nós responderemos diante de Deus sobre como temos usado aquilo que o Senhor deu
a nós. Paulo vai expressar isso lá no capítulo 3 aos Coríntios, dizendo o seguinte: não há nenhum outro fundamento que não seja o próprio Cristo Jesus. Ele é o fundamento da igreja. E ele vai comparar a igreja com a lavoura de Deus, edifício de Deus. E então ele dirá assim: veja cada um como edifica. Que a sua obra não seja madeira, feno, porque vai passar pelo fogo e será queimada. Mas que a sua obra seja ouro, prata, pedras preciosas, porque passando pelo fogo, ela permanecerá. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: a obra de Deus vai passar pelo fogo. O que Deus está construindo em nós vai passar pelo fogo, e o que é de Deus permanecerá. Mas tudo aquilo que não é de Deus, né? Madeira, feno, palha, são todas expressões na Bíblia para falar do homem. Né? Madeira é a natureza humana, a palha, o feno, falam da glória de Deus, né? Da glória do homem, né? Da coisa que ele faz hoje e amanhã murcha, se passa. Mas o ouro fala do caráter de Deus. Esse é o fundamento da nossa obra. Nós servimos uns aos outros, primeiro, segundo o caráter de Deus. Segundo, prata, fala dessa obra de Cristo. Nós servimos uns aos outros, baseados na obra da redenção de Cristo. O Senhor me redimiu. Ele me encontrou lá no mundo, destruído pelo pecado. E quando eu vou tratar de um irmão, eu vou lembrar sempre desse caráter redentor de Cristo Jesus. A correção, a disciplina, o uso de um exercício de um dom que exorta, que admoesta, que aconselha, visa sempre que essa restauração do Senhor seja feita em nossas vidas. E as pedras preciosas, tão presentes no livro de Apocalipse, fala da disciplina do Espírito Santo de Deus. Ele vai polindo as nossas vidas. Irmãos, quando nós usamos os dons corretamente, Deus vai fazendo o seu trabalho dentro de nós. Perceba, quando ele, a partir do versículo 12, vai falando do corpo de Cristo, irmãos, ele começa então a colocar essa obra do Espírito, porque fomos batizados em um só Espírito, e temos bebido de um só Espírito. E então ele vai dizer dessa diversidade do corpo de Cristo, e ele começa a dizer: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Começa a pensar no seu corpo agora, irmãos. Cada parte do seu corpo se especializou para uma tarefa. Aqui a palavra de Deus vai dizer sobre a edificação do corpo. Eu gosto da palavra edificação, uma palavra bonita, não é, irmãos? Para um negócio que dá muito trabalho, né? Porque quando alguém diz assim, vou construir uma casa, todo mundo em volta diz, ixi, isso dá trabalho, hein? Quem é daqui da época que esse templo estava sendo construído, né? Quem imaginava que ele ia ficar assim? A gente andava aqui com cuidado, né? Tinha vezes que a gente ia visitar e dizia assim, gente, não traz criança, é perigoso. Porque estava em construção. E nós precisamos de gente especializada para pôr um telão como esse. Todo mundo aproveita ele bem, não aproveita, né, irmãos? Mas vem alguém especializado para pôr isso aqui. Vem alguém especializado para pôr os fios que funcionam aqui. Vem alguém especializado para ver a acústica, para ver como fica o ar. Nós não conhecemos essas pessoas, mas nós ficamos com o benefício do seu trabalho.
não foi colocado qualquer um para fazer, não é? É cada um dentro do seu serviço. Irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus para servir aos outros, segundo o dom que Deus nos deu, primeiro, isso nos humilha. E isso nos quebranta. Isso nos leva a um lugar de perguntarmos: Senhor, eu não posso me mover na minha capacidade. Eu preciso saber se é isso que o Senhor tem para mim no corpo de Cristo. Eu não estou aqui para ocupar uma função que eu quero. Eu não quero ser pé, eu quero ser olho. E eu só vou me envolver no corpo de Cristo se for para eu ser o olho, se for para eu ser a boca. Não. A gente tem que se humilhar e dizer: Senhor, eu sou parte do corpo. Aonde o Senhor quer me colocar? Aonde eu vou te servir? Fala de unidade. Eu quero fortalecer a fé dos meus irmãos. Porque servir no corpo, edificar o corpo, significa eu olhar para os meus irmãos e entender que está todo mundo aqui em construção. E eu não sei vocês, tem hora que minha fé passa por lutas. E eu imagino que a dos meus irmãos também. Tem hora que vem umas provações que a gente clama: meu Deus, e clamamos pelo sangue de Jesus. E clamamos: Deus, levanta alguém que possa falar na minha vida, que possa me socorrer, que possa me fortalecer. Ser usado por Deus, é isso, irmãos, é olhar para a vida do irmão, reconhecer: meu irmão está sofrendo, dá-me algo, Senhor, para fortalecer a fé do meu irmão. Dá-me algo, Senhor, para prepará-lo e para livrá-lo desses ataques do inimigo contra a vida dele. Usa-me, Senhor. Unidade. Parafraseando meu querido C.S. Lewis, se eu pegar 10 moedas de R$1 aqui, elas serão todas iguais, mas na hora que eu bater nelas, cada um vai cair para um lugar, porque elas, apesar de serem iguaizinhas, elas não formam um corpo, elas não têm unidade. Mas me responda você quer viver sem seu coração ou sem seu pulmão? Quer viver sem seu cérebro? Quer viver sem seus rins? São todos diferentes, não é, irmãos? Meu pulmão por dentro dele enche de ar. Taca ar dentro do seu coração para ver o que acontece. E enche seu pulmão de sangue para ver o que acontece. Meu coração em repouso bate uns 80 vezes por minuto, né? Meu pulmão, eu acho que se movimenta umas 25 vezes por minuto. Põe seu coração para bater 25 vezes por minuto para você ver o que acontece. Você não levanta nem da cama. Respira numa frequência de 80 vezes por minuto. Você vai desmaiar. Vai mudar o pH do seu sangue. Está me entendendo, irmãos? Cada coisa no seu devido lugar. E um depende do outro. Entender que tudo vem de Deus e que eu tenho um lugar no corpo, me leva a um lugar de dependência. Quebrantamento. Eu não posso fazer as coisas sozinho. Eu preciso do meu irmão. Em 2 Coríntios, Paulo diz que chegou em uma cidade, mas quando ele chegou nessa cidade, viu ali a necessidade do evangelho. Mas ele não pregou, porque ele estava sem Tito. E ele reconheceu: para fazer a obra que eu preciso fazer nesse lugar, eu preciso de Tito junto comigo. Irmãos,
quando nós, de fato, honramos a Deus no uso dos dons, nos nossos relacionamentos, nós experimentamos do que significa eu estou diminuindo para que Ele cresça. Nós percebemos os nossos limites. Eu não posso dar um passo além daqui, porque esse passo além depende do meu irmão. O meu irmão é que vai poder fazer essa caminhada bonitinha. Por isso que ele vai dizer aqui, né? Os olhos não podem dizer para o pé, não preciso de ti. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Porque Deus está fazendo uma obra, edificando o seu corpo. Com aquilo que Ele deu. Não é um lugar para show, não é um lugar para demonstrações. É um lugar para muita reverência. E é um lugar de nos importarmos, Deus traz crescimento na vida do meu irmão. Faz de mim uma resposta de oração. O Senhor está fazendo uma obra neste mundo. Usa-me. Cada um de nós, em Deus, temos uma vocação. 1 aos Coríntios diz que a nossa vocação é que nós fomos chamados para a comunhão com Cristo Jesus. E aqui ele está mostrando o que é que essa vocação está fazendo nas nossas vidas, no serviço uns aos outros, honrando uns aos outros. Se um sofre, eu sofro junto. Se um se alegra, eu me alegro junto. Se eu não consigo sentir a tristeza e a alegria do meu irmão, talvez você esteja desconectado do corpo. Nós precisamos nos conectar. Nós fazemos parte da vida de uns dos outros. As tábuas do tabernáculo, que são uma exemplificação do corpo de Cristo, eu acho muito bonita, porque aquelas tábuas, elas não são só grudadas uma na outra. Elas tinham dentes, vamos assim dizer, que entravam uma na outra para elas ficarem unidas. Eu gosto de dizer, estamos juntos, né? Às vezes para uns eu digo, estamos juntos, mas não é que nem água e óleo não. Porque água e óleo está junto, mas ao mesmo tempo, né, cada um do seu lado. Eu falo, estamos juntos e misturados, é que nem água e sal. Né? Misturou e não separa mais. Para outros eu vou dizer, nós não estamos só juntos, nós fazemos parte um do outro. A sua vida está dentro da minha, a minha vida está dentro da sua. Nós dependemos um do outro. Olha aí para a pessoa do seu lado, sorria para ela e diga para ela, eu preciso de ti, meu irmão. Crianças, né? Nós gostamos de perguntar para as crianças, né? O que você vai ser quando crescer? A imaturidade no corpo de Cristo leva a gente a não reconhecer os dons que Deus nos deu. À medida que a gente vai amadurecendo, você vai ter uma certeza. Eu entendo cada vez melhor qual é o meu lugar no corpo de Cristo. Eu lembro, quando eu estava numa fase muito imatura, eu corria atrás de profetas para me dizer o meu lugar no corpo de Cristo. Uma imaturidade sem igual, né? E eu lembro de correr atrás de um profeta e, depois de muito esforço, consegui fazer o profeta pôr a mão na minha cabeça e ele disse, você é servo. E eu pensei, Senhor, não era isso que eu queria ouvir.
tem outros dons aí em mim. Aí achei outro profeta, corri atrás dele, né, e a fila estava grande, estava difícil, o homem pôs a mão na minha cabeça, você é servo. Falei, meu Deus, tem outra palavra para mim? Não. Não é esse o dom para mim, não. Né? Corri atrás de um terceiro, achei um terceiro, ele pôs na mão na minha cabeça e sabe o que ele disse? Você é servo. E eu falei assim, eu não estou entendendo essa palavra. E Deus me diz assim, não importa qual é o seu dom, se você não entender que eu te levantei para servir, nenhum deles vai prestar para você. Buscai com zelo os melhores dons. Nós somos parte do corpo de Cristo, irmãos. Esta noite o que eu quero deixar claro para você, busque os dons do Senhor. Busque não porque você quer exibicionismo. Talvez um dos pastores mais usados de forma sobrenatural que eu vi na minha vida, que ele recebeu dons de cura. E eu creio que já testemunhei aqui, eu via cultos em Brasília, quarta-feira, 3.000 pessoas reunidas. E aquele homem não se exibia, não fazia o culto da cura. Ele ia lá, pregava uma palavra simples de salvação. E Deus manifestava os seus dons. Eu vi muitas curas ali, de fato, eu vi. Mas ele dizia que quando se converteu, um dia ele se colocou diante de Deus e disse, Senhor, o Senhor tem uma obra, uma necessidade de fazer algo nesse mundo. Eu me consagro a Ti. Dá-me algo para que o Senhor me use nesse mundo. Você nasceu para o Senhor. Você está aqui congregando neste lugar. Existem pessoas aqui clamando por resposta de oração. Existem pessoas passando por lutas de fé. Talvez na sua casa, na sua família. E Deus está dizendo, eu quero um caminho para manifestar a minha glória, para fazer a minha obra, para edificar o meu povo, para salvar os perdidos. Talvez seja o momento da gente poder dizer como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Se coloque em pé, por favor. Eu queria terminar falando dessa obra do Espírito no nosso interior. Nós vemos aqui, irmãos, os coríntios lutando com inveja, com vaidade, com desejo de aparecer, com ganância. Porque esses são os seus valores interiores. E esses são muitas vezes os nossos valores. Mas Deus, pela sua palavra, sua simples palavra, através da manifestação e do exercício desses dons na vida do corpo de Cristo, o Espírito de Deus se levanta e muda os valores, os paradigmas daquela igreja. Existe um lugar em Deus de quebrantamento, onde Deus muda a nossa mentalidade. Hoje nós lemos o Salmo 73 na nossa leitura diária, de um homem que disse para Deus, Deus é bom para aqueles que são puros de coração, mas quanto a mim, eu quase me desviei, eu quase caí, porque eu tinha inveja dos ímpios. E ele vai falando dessa sua estrutura interior, desse sentimento que o corroía, que o destruía, até chegar num verso em que ele vira e diz,
até que eu entrei no teu santuário. E o Espírito de Deus o leva a ver as coisas de forma eterna. E aquelas motivações, aquela inveja, aquele desejo de ser reconhecido, aquelas vaidades que nós cultivamos uma vida inteira, foram destruídas pela manifestação do Espírito Santo de Deus e da sua palavra. Irmãos, nós queremos experimentar aqui no nosso meio um corpo de Cristo sadio, nos relacionamentos, com seus dons se manifestando. Nós queremos servir uns aos outros. Como é bom servir o corpo de Cristo, como é bom ser servido. Como é bom ouvir alguém dizer que ele estava angustiado com algo, mas o Senhor o respondeu e o libertou. Como é bom, irmãos, ver um adolescente que estava lutando para esconder pecados na sua vida, tentando manter tudo em segredo, mas um dia, por causa da palavra de Deus, por causa da manifestação do seu poder, ele decide confessar o seu pecado, e ele se arrepende, porque ele deseja agradar a Deus e mudar de vida. Quão maravilhoso é quando nós vivemos centrados em nós mesmos, vivendo para nós, e de repente aqui, juntos como o corpo de Cristo, o Espírito de Deus vem e abre os seus olhos para que vê que Cristo nunca viveu um dia dele para ele mesmo. Ele, esse servo sofredor, que derramou o seu sangue para nos salvar, e tomou a nossa morte dizendo: agora você viverá como eu vivi, para edificar a minha igreja. Eu morri a sua morte, para que você viva a minha vida. Aí no seu lugar, fale agora com o Senhor, se consagre a Ele, diga a Ele: Senhor, eu quero experimentar essa vida de serviço. Pai, eu te louvo porque o Senhor escolheu as coisas que não são, as coisas que são loucas para este mundo, para que nenhuma carne se glorie diante do Senhor. Eu te louvo porque Cristo Jesus se manifestou como servo sofredor e se humilhou até a morte, morte de cruz, e se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça de Deus. Pai, leva-nos a esse lugar de comunhão, não como a comunhão do mundo vazia, buscando esquecer dos problemas da vida, mas a comunhão no teu Espírito, onde cada membro do corpo de Cristo é usado para nos levar a um lugar de arrependimento, para nos levar a experimentar do Senhor e da sua vida. Deus, leva-nos a esse lugar de humildade, de quebrantamento, que reconhecemos a nossa necessidade uns dos outros, onde saímos da altivez de pôr a confiança nos nossos métodos, na nossa capacidade, e passamos a nos mover na fé do Senhor, e a esperarmos no Senhor, e a clamar: faz a tua obra, Senhor.
Senhor, como corpo de Cristo, essa noite nós nos consagramos a Ti, clamando, muda as nossas motivações. Nós viemos desse mundo, Senhor, com o coração tão degenerado, e nós clamamos que, servindo uns aos outros, o Teu Espírito nos discipline, nos transforme e nos leve a Te conhecer, como membro do corpo de Cristo, Senhor. A grandeza do Teu amor, da Tua graça, de uma vida que Te glorifica. Em o nome de Jesus, é que nós te oramos e te agradecemos.